O avião sacudia violentamente, como se o céu de Lisboa estivesse zangado com o mundo inteiro. Você acha que ela vai me perdoar depois disso? Murmurou Ana para si mesma, o coração apertado contra o assento de cor falso, enquanto o avião mergulhava na turbulência sobre o Atlântico. Mas não era o tempo que a aterrorizava, era o olhar de Inês, 2 fileiras à frente, fixo na janela como se o mar lá embaixo pudesse engolir todos os segredos que Ana guardava. Um mal-entendido, só isso, mas bastava para rachar a frágil ponte que elas haviam construído entre mesas de escritório e cafés à beira do Tejo. Faro esperava, com suas praias de areia dourada e o perfume de laranjeiras, mas Ana temia que o destino os levasse para águas mais profundas, onde o amor, como as ondas do Algarve, poderia afogar ou libertar. Ana Oliveira era o tipo de mulher que Lisboa moldava à sua imagem, alta, com cabelos pretos que caíam como as escadas íngremes de Alfama e um sorriso que escondia as cicatrizes de noites solitárias ouvindo fado no bairro Alto. Aos 32 anos, trabalhava como arquiteta na firma Azulejos Eternos, uma empresa modesta especializada em restaurações de patrimónios históricos, aqueles azulejos azuis e brancos que contavam histórias de séculos em fachadas de edifícios antigos. Seu dia-a-dia era um equilíbrio precário entre prazos apertados e o peso de ser a única mulher abertamente lésbica no escritório, onde olhares curiosos ainda pairavam como névoa sobre o rio. Inês Santos, por outro lado, era o sol que iluminava os corredores cinzentos da firma. Com 30 anos, cabelos castanhos cacheados que dançavam como as oliveiras do Alentejo e olhos verdes que lembravam as colinas de Sintra, ela era a designer gráfica que transformava croquis em visões vivas. Chegada de Faro há 5 anos para estudar em Lisboa, Inês carregava o sotaque suave do sul, salpicado de meu bem e ó querida que faziam os colegas rirem e Ana, secretamente, derreter. Elas eram colegas há 2 anos. O avião sacudia violentamente, como se o céu de Lisboa estivesse zangado com o mundo inteiro. Ana sentiu o estômago revirar, não só pelo turbilhão de ar, mas pelo olhar que Inês lhe lançara segundos antes, um olhar que cortava como o vento atlântico nas falésias de Sagres. Tu achas mesmo que eu sou assim tão ingênua? Sussurrara Inês, a voz tremendo de raiva contida, enquanto o avião mergulhava para a pista de Faro. As palavras ecoavam na cabeça de Ana como um fado mal cantado, cheio de notas falsas e corações partidos. Como é que uma viagem de negócios, um simples voo de 2 horas, se transformara no epicentro de uma tempestade que ameaçava afogar tudo o que elas haviam construído nos últimos meses? Ana apertou o braço da poltrona, os nós dos dedos brancos, e fechou os olhos, revivendo o momento em que tudo desabara. O telemóvel de Inês, acidentalmente aberto no assento ao lado, revelando uma mensagem que não era para ela. Não confies nela, Ana é só mais uma distração. Assinada por uma colega de escritório, mas lida por Inês no pior timing possível. O avião tocou o solo com um estrondo, e Ana soube, naquele instante, que o chão sob os seus pés era ainda mais instável do que o ar que acabara de atravessar. Era outono em Lisboa, a cidade das 7 colinas onde o Tejo serpenteia como um amante relutante, e Ana Oliveira, com os seus 34 anos e um coração que batia ao ritmo das traineiras no Cais das Flores, trabalhava na redação de um jornal local, o Eco do Sul, especializada em crónicas sobre a alma portuguesa, aquelas histórias que misturam o sal do mar com o vinho do Douro, o lamento do fado com o riso das festas de São João. Ana era a cronista das pequenas vitórias, as mulheres que teciam rendas em Peniche, os pescadores que contavam mentiras maiores que as suas capturas em Ericeira. Alta, com cabelos castanhos ondulados que lhe caíam até aos ombros como as vinhas de uma quinta lentejana, e olhos verdes que pareciam capturar a luz do sol poente sobre o castelo de São Jorge, Ana carregava uma melancolia discreta, herança de uma infância em que o pai, um marinheiro que nunca regressou de uma viagem ao Brasil, deixara apenas postais amarelados e um ukulele desafinado. Inês Santos, por outro lado, era o furacão na redação, 32 anos, editora de conteúdo digital, com uma energia que iluminava os ecrãs frios dos computadores como as luzes de Natal na Baixa Pombalina. De Faro, terra de praias infinitas e segredos enterrados na areia, Inês viera para Lisboa aos 18, fugindo de uma família conservadora onde o amor era medido em missas dominicais e casamentos arranjados. Baixa e esguia, com cabelos loiros curtos que desafiavam a gravidade como as ondas do Atlântico e sardas que dançavam no nariz quando ria, Inês era a guardiã das deadlines, a que organizava as festas de equipa no bairro Alto, onde o vinho verde fluía como o Douro em cheia.
Mas por trás da fachada confiante, Inês guardava cicatrizes, um namoro falhado com um homem que havia como troféu e uma mãe que, em cartas perfumadas a lavanda, ainda perguntava quando ela traria um bom rapaz para casa. Tudo começara 6 meses antes, numa tarde chuvosa de setembro, quando o diretor as mandara trabalhar juntas num projeto especial, uma série de artigos sobre o turismo sustentável no Algarve, com foco em Faro, a porta do paraíso que Inês tanto amava. Vocês duas complementam-se, dissera o chefe, alheio ao facto de que, naquele momento, Ana e Inês mal trocavam mais que um bom dia seco nos corredores apertados da redação, cheios do aroma a café queimado e papel úmido. A primeira reunião fora no Café Nicola, no Rossio, sob o olhar vigilante da estátua de Dom Pedro IV. Ana chegara com um caderno de notas, rabiscado com ideias sobre os ostréis de Olhão e as grutas de Benagil, Inês, com um laptop aberto e uma playlist de fado ao fundo, Amália Rodrigues cantando Estranha Forma de Vida, como se pressentisse o que viria. Olha, eu sei que parece a tipo que prefere escrever sobre o passado, mas o futuro do Algarve é digital, dissera Inês, com um sorriso que era metade provocação, metade convite. Ana erguera uma sobrancelha, sentindo um formigueiro na nuca que não era da umidade lisboeta. E tu achas que o digital captura o cheiro do mar? Ou o som das gaivotas a brigar por um pedaço de pão de milho? A conversa fluíra como o vinho tinto de uma garrafa de Dão e, ao fim da tarde, riam-se de anedotas. Ana contara como, criança, roubara figos de uma árvore no quintal do avô em Évora e Inês confessara que, em Faro, sonhava em ser surfista, mas acabara por se afogar na primeira onda. Saíram do café de mãos dadas, um gesto inocente, para não se perderem na multidão do chiado, mas que deixara ambas com o coração acelerado, como se tivessem pisado uma concha afiada na praia da Rocha. Os meses seguintes foram uma dança subtil, tecida nos interstícios da rotina, cafés partilhados no elevador, mensagens tardias sobre ideias para artigos, leste isto sobre as amêijoas em Cacela Velha e olhares que se demoravam nos corredores, como se cada uma procurasse no rosto da outra o reflexo de um Portugal que ainda não ousavam nomear. Ana, que lera Saramago e sabia que o amor é uma ilha cercada de dúvidas, sentia-se atraída pela vitalidade de Inês, pela forma como ela gesticulava ao falar de Madalena de Faro, a santa padroeira que protegia os navegantes. Inês, por sua vez, via em Ana a âncora que faltava, alguém que entendia o peso da saudade, aquela palavra que os portugueses inventaram para vazio que o amor deixa quando parte. O voo para Faro era o clímax do projeto, uma semana de imersão para recolher depoimentos de pescadores, artesãs e guias turísticos. Partiram numa manhã de novembro, com o céu de Lisboa ainda cinzento, mas prometendo sol no sul. No aeroporto de Portela, trocaram um beijo na face, o costume português, 2 bochechas roçadas, mas os lábios de Ana demoraram-se um segundo a mais, sentindo o calor da pele de Inês, perfumada a laranja e marzia. No avião, sentaram-se lado a lado, as mãos roçando acidentalmente no apoio de braço. Pronta para voltar às raízes, perguntara a Ana com um sorriso. Inês assentira, os olhos brilhando. E tu, para descobri-las? A conversa fluíra leve, sobre planos para a semana, visitas à Ria Formosa, jantares de cataplana em Tavira, noites de fado em casas típicas onde as vozes se entrelaçam como eras nas paredes caiadas. Foi então que aconteceu. O avião entrou em turbulência e Inês, num gesto instintivo, pegou no telemóvel para mandar uma mensagem rápida à mãe. Chega Faro, amo-te. Mas o ecrã iluminou-se com uma notificação anterior de uma colega da redação, a Rita, que Ana mal conhecia. A mensagem era antiga, de uma festa de equipa em que Inês bebera demais. Inês, cuidado com a Ana, ela é só mais uma distração. Lembra-te do que aconteceu com a Joana, flertes no trabalho acabam mal. Inês rira na altura, respondendo com um emoji de riso, mas agora, com o avião a balançar, o telemóvel escorregou para o colo de Ana. Ela viu. Leu. E o mundo parou. Tu disseste que eu era uma distração? A voz de Inês, quando o avião estabilizou, era um sussurro afiado como uma navalha de barba. Ana, pálida, tentou explicar. Não, espera, isso é antigo, eu nem sabia. Mas as palavras saíam tropeçando, e Inês, ferida pela traição aparente, como se Ana tivesse conspirado contra ela, virou o rosto para a janela, onde o mar do Algarve se estendia como um lençol azul de promessas quebradas. O resto do voo foi silêncio, um abismo maior que o de qualquer gruta marinha.
Ao aterrar em Faro, Inês saiu primeiro, arrastando a mala como se carregasse o peso de todas as saudades do mundo. Ana seguiu-a, o coração em pedaços, sabendo que o mal-entendido não era só uma mensagem, mas o medo que ambas nutriam, o de amar num país onde o amor entre mulheres ainda ecoava ecos de Inquisição, disfarçados em olhares de lado nas ruas de Alfama. A semana em Faro começou sob um sol radiante, mas o ar entre elas era pesado como a umidade de uma manhã de nevoeiro na ria. O hotel, um boutique charmoso na ilha de Faro, com varandas viradas para o mar e azulejos pintados à mão representando sereias e caravelas, parecia zombar da sua discórdia. Ana tentava aproximar-se durante as entrevistas, no mercado de peixes de Olhão, onde os vendedores gritavam carapaus frescos, como o amor da minha vida. Ela passara a Inês um caderno com notas sobre uma pescadora viúva que criava netos sozinha, sussurrando: "Isto podia ser uma boa crónica para ti." Inês aceitara o caderno sem olhar, respondendo com um obrigada seco que cortava mais que o vento de levante. À noite, no restaurante de marisco em Quarteira, onde o cheiro a alho e coentros se misturava com o sal do oceano, sentaram-se em mesas separadas, mas os olhares traíam-nas. Ana via Inês rir com um guia local, um homem de bigode espesso e histórias de contrabando, e sentia ciúmes que não tinha direito de sentir, ou teria. Inês, por sua vez, observava Ana a provar o vinho de Lagoa, os lábios tingidos de rubi, e recordava as noites em Lisboa, quando partilhavam pastéis de nata no fim do turno, os dedos roçando ao dividir o guardanapo. Porque agora, pensava Inês, o peito apertado como uma rede de pesca cheia de âncoras. A mensagem de Rita era inofensiva, uma brincadeira bêbada de uma noite em que Inês confessara dúvidas sobre o seu próprio coração, e se for só curiosidade, e não amor? Mas no contexto do voo, soara como veneno. O conflito escalou na terceira noite, durante uma visita à Praia da Mareta, em Sagres, onde o cabo de São Vicente, o fim do mundo dos antigos, se ergue como um sentinela orgulhoso. O guia contara lendas de navegadores que partiam dali para o desconhecido, deixando amores para trás, e Ana, num impulso, pegara na mão de Inês enquanto caminhavam pela areia dourada. "Inês, por favor, fala comigo." Aquela mensagem. "Eu sei que não era sobre mim, mas se era, diz-me. Eu mereço saber." Inês puxara a mão, os olhos marejados pelo sol poente que tingia o céu de laranja e púrpura, como um quadro de Paula Rego. "Mereces? Tu leste algo privado, Ana. E agora finges que é um mal-entendido? Como posso confiar em ti se nem o teu silêncio me protegeu?" As palavras saíram como um grito abafado pelo rugido das ondas e Inês fugiu pela praia, deixando Ana sozinha com o eco das gaivotas, que pareciam chorar um fado sem guitarra. Naquela noite, no quarto partilhado, uma decisão prática que agora era tortura, Inês chorou baixinho, encolhida na cama ao lado, enquanto Ana velava, ouvindo o mar bater como um coração partido. Ana recordava a sua própria história. Aos 25, em Coimbra, onde estudara literatura, tivera um romance fugaz com uma colega de turma, uma rapariga de olhos castanhos e risos fáceis, que terminara em segredos e olhares desviados nas aulas de Camões. Amor é fogo que arde sem se ver, lera Ana, mas nunca imaginara quão verdadeiro era. Inês, em Faro, revivia a pressão da família, o pai, pescador de atum, que sonhava com netos correndo na praia, e a mãe, que tecia redes e rezava para Nossa Senhora da Encarnação por um caminho reto. Como contar-lhes que o seu coração batia por uma mulher que cheirava a livros velhos e chuva lisboeta? Os dias seguintes foram uma procissão de silêncios e tarefas mecânicas. Fotografias na Ponte Romana de Tavira, entrevistas com oleiros em São Brás de Alportel, onde as mãos calejadas moldavam barro como se moldassem destinos. Mas o Algarve, com a sua luz generosa e flores de jasmim a perfumar o ar, conspirava pela reconciliação. Numa tarde de calmaria, enquanto caminhavam pela Ria Formosa, um bando de flamingos cor-de-rosa ergueu voo, pintando o céu como um quadro impressionista. Ana parou, o fôlego cortado pela beleza. "Inês, olha. É como nós, não é? Voamos alto, mas às vezes colidimos." Inês, apesar da raiva, sentiu o gelo rachar. Talvez. Mas colisões deixam penas caídas. Era o primeiro vislumbre de ponte, frágil como uma teia de aranha ao sol.
O ponto de viragem veio na quinta noite, numa casa de fada em Faro, escondida numa rua empedrada do centro histórico, onde as paredes de cal branca absorviam os lamentos da fadista. O lugar chamava-se Saudades do Mar e o ar estava carregado de fumo de charutos e o aroma a bacalhau assado. Ana e Inês, forçadas pela agenda do projeto, sentaram-se à mesma mesa, uma garrafa de medronho entre elas como mediadora. A fadista, uma mulher de 50 anos com um vestido negro que parecia absorver a luz, cantou a imoraria e as palavras, perdi-a para sempre, ai, que saudade. Trespassaram Inês como setas. Lágrimas rolaram pelo seu rosto e Ana, num gesto hesitante, estendeu a mão. Desta vez, Inês não a retirou. Eu respondi à Rita naquela noite porque estava assustada, confessou Inês, a voz rouca pelo vinho e emoção. Assustada com o que sentia por ti. Tu és real, Ana, e isso assusta mais que qualquer distração. Ana assentiu, os olhos úmidos. Eu li porque o avião sacudiu tudo, mas o que me magoou foi o teu silêncio depois. Pensei que tinhas razão, que eu era só uma distração para ti também. Riram-se, um riso nervoso que se dissolveu em abraço, ali mesmo, sob os olhares tolerantes dos locais, que em Portugal sabem que o fado cura o que as palavras não alcançam. Saíram da casa de mãos dadas, caminhando pelas ruas iluminadas por lanternas de ferro forjado, passando pela sede Faro, cujas torres vigiavam com uma voz benevolentes. Pararam num banco de jardim, sob um arvoredo de laranjeiras, e beijaram-se pela primeira vez. Um beijo suave como o vinho de mesa alentejano, cheio de promessas e o sabor a sal das lágrimas recentes. Mas a reconciliação não era linear, o mal-entendido deixara raízes profundas. No dia seguinte, durante uma visita às falésias de Marinha, Inês recebeu uma chamada da Rita que, inocentemente, perguntara pelo projeto. Diz à Ana que peço desculpa pela mensagem antiga, foi só brincadeira. A voz ecoou no telemóvel em alta voz e Ana, a poucos metros, sentiu o alívio inundá-la como uma onda morna. Riram-se novamente, desta vez com liberdade, e passaram a tarde a planear não só artigos, mas futuros. Uma viagem ao Douro para provar porte no local, um fim de semana em Sintra para perseguir névoas românticas. A semana terminou com uma apresentação do projeto no Auditório Municipal de Faro, onde o sol entrava pelas janelas altas, banhando as palavras delas em luz. Falaram de sustentabilidade não só ambiental, mas emocional, como o amor, como as rias, precisa de equilíbrio para não secar. O público aplaudiu e, entre os rostos, Ana vislumbrou a mãe de Inês, que viera de surpresa, uma mulher de mãos calejadas e sorriso tímido, que, ao fim, abraçou as duas e sussurrou: "O Algarve ensina-nos a perdoar as marés." Era o selo de aprovação num país onde a família é o porto seguro, mesmo para amores que desafiam as correntes tradicionais. De volta a Lisboa, o voo foi sereno, mãos entrelaçadas abertamente, ignorando os olhares curiosos. Ana e Inês, de colegas a amantes, aprenderam que os mal-entendidos são como as neblinas da Serra da Arrábida, passageiras, se houver luz para as dissipar. O coração, como o fado, encontra paz na reconciliação, não na perfeição, mas na coragem de cantar as notas erradas e, ainda assim, tocar a alma. Dias depois do regresso, Lisboa acordou sob um manto de chuva fina, o tipo de garoa que os lisboetas chamam de chuva de virgem, leve mas insistente, como um sussurro de segredos não ditos. Ana e Inês instalaram-se no apartamento de Ana, no bairro da Graça, um ninho de varandas com vista para o castelo e o Tejo, onde o ar cheirava pão quente das padarias e a jasmim das trepadeiras. O espaço era um reflexo de Ana, livros empilhados como fortalezas medievais, um toca-discos com vinis de fado e morna cabo-verdiana e uma cozinha onde fervia o cozido à portuguesa nos domingos de inverno. Inês, com as suas malas ainda semi-desfeitas, trouxe o caos organizado do sul, conchas de faro na mesinha de cabeceira, um frasco de mel de rosmanim para adoçar o chá de manhã. A rotina pós-faro era uma redescoberta mútua, tecida com fios de ternura e vulnerabilidade. De manhã, enquanto Ana escrevia a secretária, Inês preparava o pequeno almoço, ovos mexidos com chouriço, pão alentejano torrado e café forte como destino. Sabes, em Faro, a minha avó dizia que o amor é como o azeite, precisa de tempo para se assentar, comentava Inês, servindo a chávena com um beijo na testa.
Ana sorria, sentindo calor espalhar-se pelo peito, mas por vezes, nas pausas, o fantasma do voo regressava, um sonho onde o avião caía e Inês desaparecia na nuvem. O trabalho na redação exigia descrição. Portugal, terra de revoluções de cravos e liberdades conquistadas, ainda sussurrava sobre amores como delas em cantos de cafés. O diretor, um homem de fato cinzento e charuto eterno, elogiara o projeto do Algarve. Vocês capturaram a essência, meninas. Mas os olhares de Rita, agora tingidos de culpa, recordavam o quão frágil era a confiança. Numa tarde de edição, Rita aproximou-se de Inês no refeitório, o prato de bacalhau com natas a fumegar. Inês, sobre aquela mensagem. Eu nunca quis magoar. Foi só conversa de copos, sabes como é nas festas do bairro Alto. Inês assentiu, o perdão fluindo como vinho do Alentejo, generoso e terroso. Eu sei, Rita. Todos temos medos que nos fazem dizer tolices. E assim o círculo fechou-se, deixando espaço para o que realmente importava, o crescer juntas. Exploraram Lisboa como se fosse a primeira vez. Passeios pelo Lisboa Factory, onde as paredes grafitadas contam histórias de amor urbano, e tardes no Jardim da Estrela, sentadas num banco sob a estátua da rainha, partilhando sonhos. Ana confessou o seu medo de compromisso, herança do pai ausente. Ele partiu para o mar e eu fico sempre à espera que o próximo barco me leve embora. Inês, traçando círculos no dorso da mão dela, respondeu, então fica. Eu sou o teu porto, não o teu oceano. Riam-se, mas as lágrimas vinham, salgadas como o mar da Nazaré, limpando as feridas. Um fim de semana levou-as a Sintra, a terra dos contos de fadas românticos, onde os palácios de conto parecem tecidos de névoa e desejo. Alugaram bicicletas e subiram a serra, o ar fresco cheirando a eucaliptos e terra molhada. No Palácio da Pena, com as suas torres coloridas como um bolo de rei, Inês comprou um lenço bordado para Ana, com motivos de pavões, para te lembrares que o amor é orgulhoso e belo. Beijaram-se no terraço, com vista para o Atlântico distante, sentindo o mundo expandir-se. Mas o passado espreitava. Numa paragem para chá na Quinta da Regaleira, Inês recebeu uma carta da mãe, escrita em caligrafia trêmula. Filha, ouvi boatos. O amor é bênção de Deus, mas o coração humano é labirinto. Volta à casa para falarmos. O pavor apertou-lhe a garganta, Faro chamava, com as suas praias de memória e expectativas familiares. De regresso, o conflito ressurgiu subtilmente. Ana, imersa num artigo sobre o património que era em Portugal, das rainhas de travesti nos bailes de fado aos casais que marchavam no Pride de Lisboa, sentiu Inês distante. O que é? Perguntou numa noite, enquanto preparavam um jantar, abadãs grelhado com batatas a murro, o vapor enchendo a cozinha como névoa emocional. Inês hesitou, o copo de vinho tinto na mão tremendo. A carta da mãe. Ela sabe, Ana. Ou suspeita. E se eu não for forte o suficiente? Ana abraçou-a, sentindo o corpo dela tremer como folhas de sobreiro ao vento. Tu és a mulher mais forte que conheço. Lembra-te do fado, canta a dor e ela torna-se arte. A reconciliação veio numa viagem surpresa a Évora, terra de Ana, onde os templos romanos sussurram segredos antigos. Apresentaram-se à família de Ana, a mãe, viúva de marinheiro, com olhos que viram oceanos de perda, e a irmã mais nova, estudante de arte que pintava murais de amor livre. O jantar foi de sopa de cação e histórias. A mãe de Ana, ao ver as mãos delas entrelaçadas sobre a mesa de carvalho, sorriu comovida. O amor é como o vinho, melhora com o tempo, e o teu pai teria provado. Ele amava o mar por ser livre. Lágrimas fluíram e Inês sentiu as raízes de Ana entrelaçarem-se com as suas, como as vinhas no Alentejo. Mas o verdadeiro teste veio com o Natal aproximando-se, quando Inês decidiu enfrentar Faro. Vens comigo? Perguntou, os olhos suplicantes como os de uma criança na feira de São Martinho. Ana assentiu, o coração batendo forte. O comboio para o sul foi uma jornada de mãos dadas, passando por campos de cortiça e oliveiras centenárias. Em Faro, a casa da família de Inês era uma vivenda caiada junto à ria, com redes de pesca secando no pátio e o cheiro a peixe fresco no ar.
A mãe, de Maria, recebeu-as com abraços apertados e um prato de chima, pão de milho com peixe seco, mas os olhos dela procuravam respostas. Ao fim da noite, sentadas na varanda sob as estrelas do Algarve, de Maria pegou na mão de Inês. Eu rezo para a tua felicidade, filha. Se esta mulher te faz sorrir como o sol de verão, então é bênção. O pai, taciturno como as falésias, assentiu. O mar ensina que o amor não se mede a marés, mas em quem fica ao teu lado na tempestade. Aquele Natal foi de paz, missa na Sé, com o órgão a entoar hinos antigos, e ceia com rabanadas e filhós, onde riram de anedotas familiares. Ana sentiu-se em casa, como se o sul e o norte de Portugal se fundissem num abraço. Mas a vida, como o Douro, tem curvas inesperadas. De volta a Lisboa, uma notícia na redação abalou tudo. O diretor anunciara reestruturações e o cargo de Inês estava em risco, com rumores de que Rita, ambiciosa, manobrava nos bastidores. É como vou outra vez, murmurou Inês, o pânico subindo. Confiança destruída por mal-entendidos. Ana, determinada, investigou discretamente. Descobriu que Rita, invejosa do sucesso delas no projeto de Faro, espalhara boatos subtis sobre distrações pessoais afetarem o trabalho. O confronto veio numa reunião tensa na sala de conferências, com vista para o Tejo agitado. Rita, chega de sombras, disse Ana, voz firme como o arco da Rua Augusta. Nós construímos isto juntas, não por intrigas. Rita, encurralada, confessou, eu invejava-vos. O vosso laço é algo que eu nunca tive. O perdão foi dado, mas custoso, como podar uma oliveira para que cresça mais forte. Com o ano novo, elas renovaram votos não em altar, mas numa praia deserta de Cascais, ao nascer do sol, de colegas a amantes, de mal-entendidos a paz. O coração, curado, batia ao ritmo do Portugal que amavam, de fados sussurrados, mares infinitos e amores que, como vinho, envelhecem com graça. A primavera irrompeu em Lisboa como uma declaração de amor, jacarandás roxos tingindo as ruas do Príncipe Real e o ar carregado do perfume de laranjas em flor. Ana e Inês, agora inseparáveis, mergulharam no ritmo da cidade renascida. O projeto de Faro foi um sucesso, levando a convites para palestras em festivais literários, o primeiro em Coimbra, onde as bibliotecas antigas guardam ecos de poetas lésbicas como Sofia de Mel Brainer. Imagina se Camões soubesse, brincava Inês, enquanto caminhavam pelo Mondego, mãos dadas sem pudor. Ana ria, ele teria escrito uma epopeia sobre nós, os Lusíadas do coração. Mas a paz era frágil, como as pétalas de um papoila ao vento. Inês, promovida após a reestruturação, graças à lealdade de Ana ao diretor, sentia o peso da liderança, noites longas na redação, e-mails até à alba, deixando Ana sozinha com os seus fantasmas. Tu estás a afastar-te, disse Ana numa noite de maio, no terraço do apartamento, com o Tejo refletindo as luzes da ponte 25 de Abril como estrelas caídas. Inês, exausta, rebateu, é pelo nosso futuro, Ana. Quer comprar uma casa no Algarve, para fins de semana de paz. Mas as palavras soaram como desculpa e o silêncio que se seguiu era pesado como chumbo. O conflito aprofundou-se com uma viagem de trabalho solitária de Inês a Porto para uma conferência sobre jornalismo digital. Ana, deixada para trás, revivia o abandono paterno, dias a passear sozinha pelo Chiado, comprando livros na Bertrand para preencher vazio, mas sentindo o coração apertar como uma rede mal tecida. Mensagens trocadas eram curtas, saudades, eu também, mas o telefone calava-se nas horas de pico, alimentando dúvidas. Em Porto, Inês jantava com colegas, rindo de anedotas sobre o vinho do Porto, mas o seu pensamento voava para Lisboa, para o cheiro de Ana nos lençóis. O mal-entendido explodiu numa chamada noturna. Ana, após um copo de ginginha a mais no Ginginha do Rocio, ligou chorando. Ouvi um boato na redação que tu e um editor de lá flertavam. Era mentira, espalhada por invejosos remanescentes, mas soou verdadeiro no ouvido ferido de Ana. Inês, magoada, gritou, como podes duvidar de mim depois de Faro? É isso que o nosso amor vale? A chamada terminou em soluços e Inês passou a noite no hotel, olhando dor do quarto, às águas escuras refletindo a sua confusão. Somos como o rio, pensou, sempre a correr, mas às vezes transbordamos.
De regresso, o reencontro foi tempestuoso. No aeroporto de Portela, Ana esperava com um ramo de flores silvestres, mas os olhos vermelhos traíam a dor. Abraçaram-se ali mesmo, ignorando os olhares, e taxiaram para casa em silêncio. Na varanda, sob a lua cheia que banhava Lisboa em prata, confessaram-se. Eu tenho medo de te perder para o mundo, admitiu Ana, voz trêmula. Inês, pegando-lhe o rosto, o mundo é grande, mas tu és o meu centro. Como o obelisco no Rocio, fixo mesmo com multidões. Beijaram-se, o beijo aprofundando-se como raízes em terra fértil, e passaram a noite a planear limites, noites livres de trabalho, fins de semana só delas. O verão trouxe alívio, com férias no Douro. Alugaram uma quinta em Pinhão, entre vinhas que cascateiam colinas como tapetes verdes. Aprenderam a vindimar, mãos sujas de uvas moscatel, rindo enquanto pisavam o lagar, como deuses antigos, brincava Ana. À noite, jantares de javali assado e queijo da serra, seguidos de danças lentas ao som de concertina, evocando as festas populares. Ali, longe de Lisboa, o amor floresceu, conversas sobre filhos, talvez a adoção, num futuro Portugal mais inclusivo, e sonhos de escrever um livro juntas, crónicas de amor lésbico entre o Tejo e o Guadiana. Mas o destino, caprichoso como o fado, testou-as novamente. Uma carta chegou a Inês. A mãe, doente com um problema no coração, pedia-lhe para voltar a Faro permanentemente. Preciso de ti, filha. O mar aqui é solitário sem ti. Inês, dilacerada, confidenciou a Ana numa manhã de névoa no Douro. E se eu tiver de escolher? Ana, sentindo o pânico subir como bolhas de vinho efervescente, respondeu: escolhe o que te faz viva. Eu sigo-te para onde o coração mandar. Mas por dentro, o medo roía: seria Faro o fim ou um novo começo? Decidiram visitar juntas. O comboio para sul foi reflexivo, passando por Leiria e os campos de arroz de Samora Correia. Em Faro, D. Maria jazia na cama, pálida como as paredes caiadas, mas o sorriso iluminou-se ao vê-las. Duas filhas agora, murmurou, apertando as mãos delas. Cuidaram delas juntas, Inês cozinhando caldeirada de peixe, Ana lendo contos de Eça de Queiroz para distrair. A doença era benigna, um susto, mas o laço fortaleceu-se. D. Maria, numa tarde de sol no pátio, confessou: eu temia o teu amor diferente, mas vieste com ela, e o caso encheu-se de luz. Fica, mas leva o que precisares. Regressaram a Lisboa renovadas, com planos. Inês aceitaria uma transferência parcial para o Sul, Ana escreveria remotamente. O outono trouxe o Festival de Fado no Teatro Nacional de São Carlos, onde viram uma fadista jovem cantar sobre amores proibidos e sentiram as palavras como um hino pessoal. Nós somos a prova de que o amor vence as sombras, sussurrou Inês, no intervalo, com um copo de moscatel na mão. Contudo, um último conflito surgiu. Ana recebeu uma oferta de emprego em Madrid para um jornal espanhol, com salário dobrado. É a oportunidade, disse, mas os olhos traíam dúvida. Inês, ferida pela possibilidade de separação, revivia o voo de Faro. Não me faças escolher de novo. Discutiram na cozinha, pratos deitos de lado, até Ana chorar. Eu recuso. Tu és a minha pátria. O abraço que se seguiu foi salvador, como o cravo vermelho da Revolução de 74. O inverno de 2026 caiu sobre Lisboa com uma suavidade inesperada, neve rara polvilhando o Tejo como açúcar em um pastel de Belém. Ana e Inês, agora um casal consolidado, celebravam o primeiro aniversário do beijo de Faro com uma escapadela a Óbidos, a vila literária cercada de muralhas medievais. Caminharam pelas ruas empedradas, mãos enluvadas, parando em livrarias onde o cheiro a papel antigo misturava-se ao de ginginha quente. Aqui, entre livros, sinto-nos imortais, disse Ana, comprando um volume de poesia de Florbela Espanca, cujos versos de paixão feminina ecoavam nelas. Inês, beijando-lhe a bochecha gelada, respondeu, e livres, como as personagens dela. De volta à rotina, o trabalho floresceu. O livro delas, Amores do Sul, Crónicas de Faro, Lisboa, foi aceito por uma editora de Amarante, especializada em narrativas queer portuguesas.
Escrever juntas era terapia, noites no apartamento, com chá de erva doce e o laptop partilhado, tecendo histórias de mulheres como elas, pescadoras lésbicas em Setúbal, artistas em Porto que pintavam retratos proibidos. Mas a fama trazia exposição, uma entrevista na RTP, onde uma jornalista curiosa perguntou sobre o vosso relacionamento e Inês, nervosa, hesitou antes de dizer: "É o nosso fado moderno, cheio de paixão e persistência." O país aplaudiu, mas comentários online feriam: escândalo na mídia tradicional. O primeiro abalo veio com a família de Inês. O pai, recuperado mas teimoso, visitou Lisboa e, num jantar no Time Out Market, confrontou-as: "Inês, isto é moda ou amor verdadeiro?" A vila fala. O silêncio que se seguiu foi cortante como faca de ourivesaria. Ana, defendendo, disse: "Amor é o que nos une, senhor, como as pontes de Portugal nem terras." O pai, tocado pela firmeza, acabou por brindar: "Então, que o vinho vos abençoe." Mas a semente da dúvida plantou-se em Inês, que sonhava com aceitação plena. Primavera trouxe o Pride de Lisboa, uma explosão de cores na Avenida da Liberdade, bandeiras arco-íris, drag queens com perucas de fogo e discursos sobre direitos conquistados desde a despenalização em 81. Ana e Inês marcharam de mãos dadas, sentindo a multidão como um abraço coletivo. Mas no meio da festa, Inês avistou uma ex-colega de Faro, agora ativista, que sussurrou: "Cuidado, há quem na mídia ainda veja-vos como ameaça." O medo regressou e naquela noite, no after-party no Music Box, Inês bebeu demais vinho verde e confrontou Ana: "E se o nosso amor for só uma bolha que rebenta com o primeiro vento?" Ana, magoada, rebateu: "Então por que lutamos? Pelo livro, pelo Pride, por nós?" A reconciliação veio numa viagem a Trás-os-Montes, terra bruta de granite e tradições ancestrais. Alugaram um carro e subiram a serra, parando em aldeias onde as mulheres tecem tapetes de lã e contam lendas de moras encantadas. Em Bragança, numa taberna com lareira crepitante, partilharam ensopado de borrego e histórias. Ana falou da sua bisavó, uma costureira em Beja que amara em segredo uma vizinha, deixando diários escondidos. O amor sobrevive, Inês, como essas pedras. Lágrimas caíram no vinho e abraçaram-se sob as estrelas remotas, prometendo enfrentar o mundo unidas. O verão testou a promessa. O lançamento do livro em Faro, na Feira do Livro à Beira-Ria, atraiu multidões, turistas ingleses, locais curiosos e a família de Inês na primeira fila. De Maria, orgulhosa, leu um excerto em voz alta, a voz tremendo de emoção. Mas um crítico local, num jornal conservador, escreveu: "Romantismo superficial, mais propaganda que literatura." As palavras doeram e Inês, numa crise, isolou-se na praia da Ilha de Faro, caminhando na areia molhada ao luar. Ana encontrou-a lá com uma garrafa de medronho e palavras de consolo. "Críticos são como gaivotas, grasnam, mas não voam alto." Falaram até o amanhecer e o mar testemunhou o voto renovado, juntas contra o mundo. Outono trouxe estabilidade, promoções mútuas na redação e planos para uma casa própria em Cascais, perto do mar mas acessível a Lisboa. Celebraram com um piquenique na praia do Tamariz, com queijos da Serra da Estrela e uvas de colares. Mas um susto de saúde, Ana com uma gripe que a deixou acamada, lembrou-as da fragilidade. Inês cuidou dela com sopas de poeiras e canções de ninar fadistas, sussurrando: "Tu és a minha âncora, mesmo na calmaria." O ano virou com fogos de artifício sobre o Tejo, prometendo renovações. Ana e Inês, aos 35 e 33, sentiam o tempo como aliado. O livro esgotar edições, levando a palestras em Évora e Viseu, onde universos inteiros as ouviam falar de amor resiliente. "Somos pontes", dizia Ana nos palcos, entre o passado escondido e o futuro aberto. Inês, ao lado, adicionava: "E o Algarve nos ensinou que as ondas voltam, trazendo paz após a tormenta." Mas a vida, tecida de alegrias e sombras, reservava um teste profundo. A gravidez surpresa de uma amiga comum, Rita, agora aliada, que pedia a Inês para ser madrinha. "Quero que o meu filho cresça vendo amores como o vosso", disse Rita, num branche no café de São Bento. Inês, tocada, aceitou, mas o evento despertou anseios. "E nós, Ana? Filhos, família?" Ana, sempre a sonhadora, respondeu: "Com a adoção, talvez. Ou só nós duas, como uma família de duas."
Discutiram noites inteiras, sonhando com uma criança correndo nas praias de Faro, aprendendo fado e histórias de avós. O conflito surgiu com a família expandida. O pai de Inês, convidado ao batizado em Lisboa, hesitou com os netos postiços. Eu amo-te, filha, mas tradições. Numa visita a Faro, o confronto explodiu no pátio, com redes de pesca como testemunhas. Pai, amor não é sangue, é escolha, gritou Inês, lágrimas misturando-se ao suor de verão. Ana mediou, contando a história do seu pai marinheiro. Ele escolheu o mar, mas eu escolho ti. O pai, quebrado, abraçou-as, perdoou um velho pescador. O mar muda e eu mudo contigo. Primavera trouxe harmonia, inscreveram-se num curso de adoção, navegando burocracias portuguesas com paciência de monges beneditinos. Enquanto o trabalho evoluiu, um podcast sobre amores portugueses, com episódios gravados em estúdios do Cais do Sodré, onde vozes de casais LGBTQ+, ecoavam como confissões no confessionário. Uma ouvinte escreveu: "Vocês salvaram o meu casamento secreto em Coimbra." As palavras foram bálsamo. Verão levou-as ao Açores, ilhas de bruma e vulcões, metáfora perfeita. Amor é erupção e calmaria, brincou Inês, enquanto caminhavam na Lagoa das Sete Cidades. Lá, sob o céu atlântico, comprometeram-se informalmente, anéis de prata com motivos de azulejos, trocados num miradouro. Para sempre, como o oceano, jurou Ana. Mas o outono trouxe traição inesperada. Um ex de Ana, de Coimbra, contactou-a via redes sociais, insinuando segredos do passado, um affaire que Ana negara, mas que agora, distorcido, chegava a Inês via fofoca na redação. "Mentiste-me?", perguntou Inês, voz partida como vidro. Ana, chocada, explicou: "Foi antes de ti, um erro de juventude, não amor." A dor era crua, evocando o voo de Faro, e Inês fugiu para um hotel no Estoril, sozinha com o mar. Ana seguiu-a, batendo à porta ao amanhecer, com flores de urze e uma carta. "O passado é porto de partida, tu és o destino." Horas de conversa, lágrimas e abraços reconstruíram a confiança. "Aprendemos com as falhas", disse Inês, finalmente. Como Portugal aprendeu com os terremotos, reconstrói mais forte. Inverno selou a cura, o batizado de Rita, com Inês como madrinha radiante, e um jantar familiar em Lisboa, onde todos brindaram à família escolhida. Ana e Inês, dançando fado lento no salão, sentiram a paz profunda, não a ausência de conflito, mas presença de amor. 2027 amanheceu com neve em Lisboa, rara como milagre, cobrindo o Tejo em branco imaculado. Ana e Inês, agora pilares uma da outra, receberam a notícia que mudava tudo. Aprovadas para a adoção, uma menina de 4 anos de um orfanato em Setúbal, órfã de pais imigrantes. "Chama-se Maria, como a tua mãe", disse a assistente social, e Inês chorou, vendo o futuro naqueles olhos castanhos. Preparar a casa foi ritual, pintando paredes de azul como o mar de Faro, comprando brinquedos de madeira feitos por artesãos de Marinha Grande e lendo livros sobre parentalidade quer. "Seremos mães como as de Peniche tecem redes, com paciência e força", prometeu Ana. A família aplaudiu. D. Maria enviou mantas bordadas, a mãe de Ana receitas de berços de Alentejo. O dia da adoção, em tribunal de Setúbal, foi solene, votos trocados não só com Maria, mas entre elas, perante juiz benevolente. "Amor legalizado", sussurrou Inês, beijando a testa da filha. Maria, tímida no início, floresceu. Chamava mamã Ana a cronista de histórias, mamãe Inês a editora de sonhos. Desafios vieram, noites sem sono, birras como tempestades, mas o amor unia-as. Celebraram aniversários em Faro, com cataplana e fado, Maria dançando descalça na areia. O livro ganhou sequela, Filhas do Tejo, Crónicas de Maternidade Lésbica, best-seller que inspirou documentários na SIC. Anos fluíram como o Douro. Maria cresceu bilingue, surfando em Sagres, escrevendo poemas em Coimbra. Ana e Inês envelheceram graciosamente, cabelos grisalhos como praias ao entardecer, rugas de risos partilhados. Numa noite de 2035, no 10º aniversário do voo de Faro, sentaram-se na varanda de Cascais, Maria dormindo dentro, o mar cantando Berceuse. "Lembra-te do mal-entendido?", perguntou Inês, mão na de Ana. "Foi o nosso fado, dor que levou à paz."
Ana sorriu. E a família? Portugal nos ensinou: amor é reconciliação eterna. O sol pôs-se, tingindo o céu de ouro, e elas beijaram-se, corações em harmonia, prova viva de que, de colegas a amantes, a vida de ser um tapete de redenção, humano, romântico, eternamente português.